Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, iniciando a nossa série de estudos sobre as 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia. Essas cartas elas foram endereçadas por volta do ano 90 depois de Cristo, e elas não se perderam no tempo, a sua validade não se perdeu. Essas cartas elas são úteis para a igreja atual, para a igreja contemporânea. Vamos ler a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, versículo 6, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem pode, diga amém. Queridos, em Romanos capítulo 15, versículo 4, a Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós não somos a igreja de Éfeso, mas a carta que foi endereçada para a igreja de Éfeso possui recomendações para a saúde espiritual da igreja de todas as épocas. A cidade de Éfeso, é importante que nós tenhamos um conhecimento, pelo menos limitado, mas tenhamos. A cidade de Éfeso era uma cidade, uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Uma cidade muito importante. O seu atual território, muito embora se encontre em ruínas, mas está no território da Turquia. No período que o livro de Apocalipse foi escrito, a cidade de Éfeso desfrutava de uma condição financeira muito pujante e também desfrutava de uma condição intelectual admirável. Na cidade de Éfeso havia uma biblioteca com mais de 12 mil volumes. Para aquele período isso era algo muito forte e significativo. Aquela cidade era conhecida como a cidade guardiã da deusa Diana dos Efésios, uma cidade que se voltava para o culto idólatra. Naquela cidade foi plantada uma igreja sob a influência do ministério do apóstolo Paulo. As igrejas do primeiro século e dos períodos posteriores, no início do cristianismo, elas não eram identificadas com nomes, denominações como nós identificamos as igrejas hoje. Hoje nós temos aí Assembleia de Deus, Adventista, Batista, Presbiteriana, Igreja Videira e tantas outras igrejas. São denominações. Naquele período as igrejas elas eram identificadas pelo nome da cidade aonde ela estava. É por isso que você vai encontrar a carta de Paulo aos Efésios, ou seja, a igreja de Éfeso. Éfeso não era o nome da igreja, não estava na placa, não tinha placa. Era o nome da cidade na qual estava uma igreja cristã. E o mesmo se repete no exemplo também de Colossos. Por isso que nós temos a carta aos Colossenses. Nós temos também a carta aos Gálatas. Galácia não era uma cidade, mas era uma região. E dentro daquela região haviam vários distritos, cidades, povoações. E Paulo escreveu uma carta para
toda aquela região, é a carta aos Gálatas. E da mesma forma, nós temos aqui a igreja de Éfeso, a igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo fez uma rápida visita, você pode conferir na sua Bíblia, Atos capítulo 18, versículo 19, quando Paulo está retornando da sua segunda viagem missionária, ele faz uma breve visita à cidade de Éfeso, mas ele não demora muito tempo ali. E no seu coração se estabelece o desejo de voltar para pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. E esse desejo se concretizou no capítulo 19 de Atos, e eu acho justo que nós leiamos esse texto no nosso culto de ensino hoje. Portanto, abra sua Bíblia em Atos capítulo 19, para que a gente tenha um contato, uma visão com os primórdios da igreja de Éfeso. Os primórdios da igreja de Éfeso. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos, bem objetivamente. Vamos mergulhar nesse texto, para a gente compreender o nascimento da igreja de Éfeso. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Quem pode, diga amém. Então nós temos aí um contato com os primórdios da igreja de Éfeso. Essa igreja, ela teve o privilégio de, no seu início, havia um pequeno número de discípulos ali, 12 varões, conforme o texto diz, e o apóstolo Paulo, ele chega para estabelecer a igreja doutrinariamente, dar um impulso para aquela igreja, e nós vemos aqui a primeira temática tratada naquela abordagem missionária. Nós temos uma mensagem cristocêntrica e também pentecostal, uma mensagem que apresentou a obra do Espírito Santo, uma mensagem que não ficou apenas no campo teórico, mas se manifestou na prática. Porque quando aqueles discípulos foram batizados em nome de Jesus, o texto diz no versículo 6, que o apóstolo Paulo impõe as mãos, e sobre eles vem uma experiência espiritual. Eles recebem aquilo que nós, de confissão pentecostal, identificamos como batismo com o Espírito Santo. Eles falam em línguas estranhas e também profetizam. E a igreja de Éfeso se estabelece nessa força, nessa dinâmica. O apóstolo Paulo ficou 3 anos, irmãos. Irmãos, já pensou uma igreja pastoreada por Paulo, que era um fervoroso missionário, mas também um produtivo teólogo? Hoje nós fazemos um curso de teologia, aí, um curso básico em teologia, em 1 ano e meio. Então, esse período que o apóstolo Paulo esteve ali presente, irmãos, os irmãos tendo a oportunidade de estudar com ele, ouvir as suas experiências, poderem constatar pessoalmente a sua capacidade. Eu acredito que não estou aqui sendo sensacionalista, isso aqui equivale a um curso de teologia com ênfase em doutrinas especiais como o pentecostalismo, o batismo no Espírito Santo e tantos outros assuntos. Então foi uma experiência extraordinária. O apóstolo Paulo ficou ali 3 anos pregando o evangelho. E eu gostaria que você constatasse comigo os resultados desse trabalho de Paulo com aqueles crentes. Vamos ainda em Atos 19, versículo de número 17. Olha aí na sua Bíblia o resultado.
O resultado do trabalho do apóstolo Paulo. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. Diga comigo, todos os que habitavam em Éfeso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Todos foram afetados pelo trabalho daquela igreja. Vamos continuar a leitura. Tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Quem está entendendo a leitura, diga amém. O evangelho foi pregado na força do Espírito Santo. E o evangelho atingiu até aqueles que eram do ocultismo, das religiões secretas, das artes mágicas. E esses bruxos vinham, e não era em segredo, irmãos, era na presença de todos. Traziam os seus livros, das suas crendices, dos seus credos, e queimavam em praça pública. Foi feito uma análise, e o prejuízo que foi dado no reino das trevas chegava a 50.000 peças de prata. Se você continuar lendo o capítulo 19, você vai perceber que o sindicato dos fabricantes de imagem de escultura, eles se reuniram, eles se preocuparam com o trabalho da igreja. Por quê? Porque a igreja estava pregando contra a idolatria. Está aí no capítulo 19, você pode ler com calma, você vai encontrar isso. E os fabricantes de imagem de escultura, que faziam nichos, na Bíblia versão Almeida, revista e corrigida, vai ter a palavra nichos de Diana, ou seja, pequenas estátuas de Diana. Eles se preocuparam, porque o povo estava aceitando a Jesus, e deixando de comprar as imagens de escultura, dando prejuízo ao reino das trevas, a idolatria. Oh, glória a Deus! Senhoras e senhores, o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. O nome de Jesus foi estabelecido, foi engrandecido em Éfeso, e eu creio que esse mesmo poder, essa mesma graça está disponível para mim e para você que está aqui nesta noite. Você pode adorar a Deus com alegria, porque coisa boa é fazer o trabalho de Deus na dinâmica e na força do Espírito Santo. Bendito seja Deus para todo sempre. Então esta igreja foi estabelecida. Perceba que ao longo dos tempos, essa igreja ela tem alguns privilégios. Eu já citei o primeiro. O primeiro privilégio desta igreja foi pastoreada pelo apóstolo Paulo. 3 anos o apóstolo Paulo esteve ali. E na despedida do apóstolo Paulo, ele faz menção a esse trabalho. Glória a Deus. Atos capítulo 20, verso 31. Paulo, irmãos, ele amou tanto o seu trabalho ali, que ele se despediu daquele povo em prantos, em lágrimas. É só você ler Atos capítulo 20. A partir do versículo 17 tem o discurso do apóstolo Paulo de despedida. Vamos ler o versículo 31. Paulo diz assim: portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Oh, glória a Deus. Irmãos, trabalho para Deus precisa ter lágrimas. Você pode dizer aí para o teu vizinho: trabalho para Deus precisa ter lágrimas. Aleluia! Precisamos voltar a chorar na presença de Deus, com compaixão pelos perdidos, clamando pelo agir de Deus no meio da igreja e transformação daqueles que resistem à palavra. Oh, bendito seja Deus. Paulo diz: por 3 anos não cessei de admoestar com lágrimas, de vos ensinar a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ensinou a igreja por 3 anos. Primeiro privilégio. Essa igreja, irmãos, ela também
foi pastoreada pelo apóstolo João. O apóstolo João foi pastor de Éfeso por vários anos. Inclusive, segundo a visão histórica da igreja que nós, de confissão protestante, defendemos, foi em Éfeso que Maria, mãe de Jesus, morreu. Vocês lembram que quando Jesus está na cruz, o único discípulo de Jesus que ficou lá até o final foi João. E João recebeu a missão da boca do próprio Jesus. Jesus era o filho mais velho de Maria. Maria era viúva. José já havia morrido há alguns anos. E Jesus, como filho mais velho, ele era quem cuidava da sua mãe. E naquele momento que Jesus está na cruz, ele entrega a sua mãe para João. Ele diz: aí está o teu filho. Ele entrega a João a sua mãe. E diz a história, diferente do que ensina a igreja católica. A igreja católica ensina a ascensão de Maria aos céus. Diz que Maria subiu aos céus viva, sem passar pela morte. Essa versão não se sustenta. A história comprova que João foi pastor de Éfeso, e ele leva Maria, pois se tornou responsável por ela, e ele cuida dela até a morte. João foi pastor da igreja de Éfeso. Os irmãos lembram de Timóteo, o jovem pastor que foi discipulado, ensinado por Paulo. Paulo, alguns anos depois, levou Timóteo para ser o pastor da igreja de Éfeso. E além de Paulo, além de João, além de Timóteo, a igreja de Éfeso também foi pastoreada por Tíquico. Era uma igreja que tinha uma história marcante, espiritual, poderosa. E no ano de número 90, por volta do ano de número 90, quando João o evangelista recebe a visão no Apocalipse, Deus coloca uma carta, Deus envia uma carta à igreja de Éfeso. É a primeira carta que é endereçada, que é colocada nessa lista, a carta à igreja de Éfeso, que nós vamos meditar nesta noite. Meus irmãos, por que Deus enviou esta carta? Por que o Senhor Jesus se preocupou com esta igreja? Havia uma atenção de Deus em especial a um tema em relação à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha muitos privilégios, nasceu na dinâmica, no poder do Espírito Santo, mas Deus, com o seu olhar, que tem a condição de diagnosticar todas as nossas deficiências, Deus emitiu um alerta, quando Paulo, por volta do ano 62, escreveu a carta aos Efésios. Os irmãos já perceberam que na sua Bíblia tem essa carta? Ela tem 6 capítulos, e nessa carta, o apóstolo Paulo faz menção ao amor, pelo menos 11 vezes. Leia depois com calma a carta aos Efésios, são apenas 6 capítulos. Pegue a sua caneta e vai identificando aonde aparece a palavra amor, vá marcando, vai aparecer a palavra amor, por cerca de 11 vezes. Deus estava já avisando aquela igreja a respeito de um desastre, chamado esfriamento do amor, e Deus começa a alertar aqueles crentes, mas por alguma razão, o amor da igreja, a igreja de Éfeso, se esfriou, e essa é uma das principais razões, pelas quais Jesus endereçou esta carta. Olha aí Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4, Jesus disse assim para aquela igreja: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus enviou esta carta à igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. Mas eu gostaria de pontuar com os senhores e as senhoras alguns outros detalhes desta carta. O primeiro detalhe é que o versículo 1 diz: escreve ao anjo da igreja. Diga comigo aí: escreve ao anjo da igreja. Olhe para cá. É comum entre os estudiosos chegarem a um consenso
que este anjo da igreja é o pastor. É o pastor da igreja local. Daí surgiu o costume de chamar pastor o anjo da igreja. É uma das formas que Deus se utiliza para se referir ao pastor da igreja. Porque a palavra anjo, ela vem do hebraico malak, que significa mensageiro. Como o pastor, ele é o mensageiro de Deus para a igreja, para ensinar, para educar nas doutrinas cristãs. Então, o texto se utiliza da palavra anjo da igreja. Mas olhe para cá que eu quero destacar, que é o anjo que é da igreja, e não a igreja é do anjo. Quem entendeu, diga amém. É o anjo que pertence à igreja, e não a igreja que pertence ao anjo. E aí eu me lembro de Jeremias capítulo de número 3, versículo de número 15, quando Deus diz assim: e dar-vos-ei pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência. Irmãos, a igreja não é uma propriedade do pastor. A igreja não pertence ao pastor. É o pastor que foi dado por Deus à igreja. Está no mesmo sentido, no mesmo raciocínio de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quando Paulo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, profetas e doutores, não necessariamente nessa ordem. Perceba que Jesus pega um homem, pega alguém chamado, cheio de vocação, e dá à igreja. Oh, glória a Deus! Escute-me bem, você que me ouve. Não existe pastor dono de igreja. Jesus se dirigiu à igreja de Éfeso e ao seu pastor dizendo: ao anjo da igreja. É o anjo que é da igreja e não a igreja que é do anjo. Irmãos, a igreja tem um dono. Está lá em Mateus 16 e 18. Jesus Cristo declarou dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você faz parte desta igreja, você pode adorar. Você pode adorar porque você tem um dono. Pastores são placas sinalizadoras. Pastores são guias espirituais. São conselheiros, mas nós não possuímos título de posse. Quem é o dono da igreja? É aquele que desceu dos altos céus e, como prova do seu amor, deu a vida pela sua igreja, derramou o seu sangue, nos resgatou das garras do pecado, colocou o nosso nome no livro da vida dos céus, e logo em breve voltará para nos tomar e nos levar para o céu de glória. É Ele que é o dono. Levante a sua mão com graça, com autoridade, glorifique a Deus, porque é Jesus Cristo o Senhor e dono absoluto desta igreja. Amém ou não amém? Escreve ao anjo da igreja. Jesus se apresenta, ele diz quem ele é. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouros. Eu já falei que a igreja de Éfeso tinha privilégios, está lembrado? Pastoreada por Paulo, por João, por Timóteo, pastoreada por Tíquico, localizada numa cidade riquíssima, uma cidade turística, uma igreja de muitos privilégios. Mas já citamos também que essa igreja desenvolveu uma deficiência que representa um dos maiores motivos pelos quais esta carta é escrita. Mas esta igreja, ela possui um currículo admirável, e esse currículo está a partir do versículo 2. Jesus Cristo diz: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Esta palavra conheço, no grego é eidor, que significa eu examino. Quando Jesus diz que conhece aí, irmãos, não é aquele conhecer que nós dizemos: eu conheço fulano. Você viu a pessoa, talvez mora no mesmo bairro. Não é esse conhecimento, não. O conhecer de Jesus
é mais aprofundado. Oh, glória a Deus. Ele conhece o nosso interior, as nossas deficiências e dificuldades. Aleluia. Ele te conhece. Não precisa a gente fingir ser na presença dele quem não somos, porque ele conhece as nossas fraquezas. Aleluia. E ele está aqui para diagnosticar a nossa dor, as nossas fragilidades, e estender a sua mão misericordiosa e nos erguer para o nível que ele preparou para nós. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. Ele diz assim: eu conheço a tua paciência, coisa boa, paciência. Eu conheço o teu trabalho, a tua paciência. E aí o texto diz assim, que não pode sofrer aos maus. Na Almeida Revista Atualizada diz, não pode suportar aos maus. Era uma igreja que zelava pelo testemunho e pela moral. Era uma igreja apologética. O texto diz, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Uma igreja que foi ensinada por Paulo, por João, por Timóteo, ensinada por Tíquico. Quando chegavam falsos pregadores, logo a igreja era bíblica. A igreja diagnosticava que aqueles eram falsos apóstolos. Então, esse era o currículo admirável daquela igreja. Versículo 3. Sofreste, tens paciência. Irmãos, a igreja de Éfeso sofreu. Ela foi pastoreada por Timóteo. Depois você lê na sua Bíblia as duas cartas de Paulo a Timóteo. Entre a primeira carta e a segunda carta, muita coisa aconteceu com Timóteo em Éfeso. Naquele período, Paulo foi preso. Críticas vieram sobre Timóteo e sobre a igreja. Essa é a igreja que o pastor foi trazido por um outro chefe dele aí, um missionário, que inclusive está preso. Críticas vieram. A primeira carta, Paulo ensina Timóteo a ser um pastor, a visitar, amar, cuidar. Mas entre a primeira e a segunda carta, Timóteo esfriou, perdeu o ânimo. Aí Paulo escreve a sua segunda carta. Se você ler com calma, você vai encontrar no capítulo 1, Paulo dizendo assim: desperta o dom de Deus que há em ti, o dom que te foi dado pela imposição de mãos. Irmãos, tem época da vida que nós nos deixamos abater pelas acusações e pedradas, pelas dores que nos acometem, mas é do interesse de Deus que o dom de Deus sobre a tua vida seja reavivado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então aquela igreja sofreu. Era uma igreja que tinha paciência. Versículo 3: trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Esse é o currículo admirável daquela igreja. Mas não podia ficar somente em elogios. Jesus, ele reconhece os nossos pontos positivos, mas ele não deixa de tratar os nossos pontos negativos. Aí o texto diz: tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem pode dizer amém? Pastor Erlessandro, o que é o primeiro amor? Essa é uma pergunta que os teólogos não conseguiram ainda responder com exatidão. Cada um tem uma interpretação, mas pelo que nós olhamos aqui com muita simplicidade, o primeiro amor é um sentimento que não pode faltar no crente. Pelo que eu entendi, não existe uma categoria de evangelho estabelecida no segundo amor. Se eu ou você estivermos vivendo no segundo amor, provavelmente este nem amor é de verdade. Porque a ausência desse primeiro amor estava ameaçando a igreja de passar por um apagão. Diga comigo, a ausência do primeiro amor ameaçava a igreja de passar
por um apagão espiritual. Aonde está o apagão espiritual, pastor Alessandro? Está no versículo 5. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O brilho da igreja, o castiçal da igreja, o fogo da igreja, a luz da igreja. Jesus Cristo, ele disse uma certa feita, em João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A igreja, ela é sal da terra, mas ela também é luz do mundo. E Jesus está advertindo aquela igreja: se tu não te arrependeres e voltares ao teu primeiro amor, tu vais passar por um apagão espiritual. O brilho que tinhas antes não terás mais. O teu castiçal será removido. Oh, meus irmãos, o sal, quando perde o seu sabor, Jesus Cristo diz que para nada mais presta, a não ser para ser lançado por terra e pisado pelos homens. É o testemunho, é a crítica. Ele era crente, isso aí estava pregando semana passada, cantava, isso aí fazia alguma coisa. Olha onde ele está, é o sal sendo pisado pelos homens. O mesmo sentido se aplica a um crente apagado, que perdeu o seu primeiro amor. Como uma igreja, irmãos, tão ativa, com um currículo tão admirável, estava correndo risco de passar por um apagão espiritual. Você que ouve esta palavra, não se permita passar por um apagão espiritual. Se for necessário, volte, arrependa-te, confessa os teus pecados, porque Deus, Ele tem interesse que essa luz aumente. Talvez está só um pavio, com uma faíscazinha pequena, mas Deus tem interesse em transformar essa faísca minúscula em uma tocha outra vez. Levante a sua mão, se você puder, levante a sua mão e declare comigo: é do interesse de Deus. Você pode dizer bem forte: é do interesse de Deus que eu seja uma tocha viva, brilhando nesse mundo para a glória do nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu percebo que a igreja de Éfeso, uma igreja tão ativista, uma igreja de obras tão admiráveis, essa igreja estava semelhante àquela senhora que recebeu a visita de Jesus. Quem lembra da dona Marta, que recebeu uma visita de Jesus? Ela tinha uma irmã chamada Maria, e a Maria se encantou com a presença de Jesus. A Maria se encantava com as histórias de Jesus. A Maria se encantava com os testemunhos de Jesus. Mas a Marta estava presa no seu ativismo, que ainda não tinha desfrutado daquela visita gloriosa. Oh, glória a Deus. A igreja de Éfeso, quando nasceu em Atos capítulo 19, era semelhante a Maria, encantada com a presença de Jesus no seu território. Ela se encantou tanto com a presença de Jesus, que todos os habitantes de Éfeso ouviram a palavra. Aqueles que eram portadores de falsas religiões traziam os seus livros para serem queimados da presença de todos, porque a igreja era como Maria, encantada com a presença gloriosa de Jesus. Mas com o passar do tempo, a igreja que parecia com Maria foi aos poucos se tornando Marta, produzindo muito, mas perdendo a essência. Começaram a ter a presença de Jesus como algo comum. Irmãos, tem coisas que no início a gente se admira tanto, a gente agradece tanto, a gente gosta tanto, mas vai ficando comum.
vai ficando natural. E eu quero pedir, pelo amor de Deus, ame essa igreja, ame tudo que está sendo construído aqui, mas nunca se acostume com isso aqui. Nunca venha para cá como se fosse para um ambiente comum, que você já se acostumou com o que acontece aqui. Sempre que entrar nesse lugar, agora, enquanto está um canteiro de obras, ou quando for uma catedral bonita, linda, admirável, todas as vezes que você entrar aqui, você está entrando na presença do Rei dos Reis, Senhor dos senhores, aleluia. Não entre distraído como Marta, já procurando alguma coisa para fazer. Não, entre encantado, encantada com a presença de Jesus neste lugar. Oh, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Não deixa Maria se transformar em Marta. Se encante com a presença gloriosa de Jesus. Adore a Ele no culto que você participar. Os pregadores podem ser os mesmos de sempre. Talvez não tenha uma novidade midiática, mas Jesus nos preenche. Oh, coisa boa é saber que Ele vai estar aqui, aleluia. Quando for período de calor, Ele vai estar aqui. Quando as tempestades caírem, chuvas, ventos, Ele também estará aqui. Quando a casa estiver cheia, o nosso Jesus estará aqui sendo adorado. Mas quando tiver 5 crentes, 8 crentes nesse lugar, Jesus também estará presente nesse lugar. Você pode adorá-lo nesta noite. Você pode adorá-lo esta noite, engrandecê-lo, porque a presença dele faz sentido. Perder o primeiro amor é perder o encanto pela presença de Deus. Eu vou dar um outro exemplo para você. Quando José chegou no Egito, o tempo passou e ele se tornou algo admirável no Egito. Entenda isso aqui. Ele foi o instrumento de Deus para o livramento que foi dado ao Egito. José foi celebrado, José foi admirado. Mas alguns séculos depois, a sua nação era escravizada e odiada. Não consideravam sequer a memória de José. Irmãos, não deixe aquilo que um dia foi uma bênção ser no futuro antipatizado. Às vezes a gente olha para alguém da igreja, mas eu gosto tanto de fulano, é uma bênção. Suas pregações, seus ensinos, seus conselhos, aquela irmã que me ajuda a ser fiel, a ser crente, que visita as outras irmãs, aquele jovem fervoroso. Mas com o passar do tempo, às vezes a gente começa a antipatizar aquilo que um dia a gente admirava. E é nessa fase que Maria se transforma em Marta. E entre Maria e Marta se perde o primeiro amor. Eu me lembro agora da oração do salmista, Salmo 51, versículo 12. Ele diz assim: torna a dar-me a alegria da salvação, e põe em mim um coração voluntário. Oramanta kalashuramai. Glória a Deus. Se você desejar nesta noite, você pode levantar a mão. Eu não vou induzir você a fazer a oração do salmista, porque eu creio que ninguém aqui perdeu a alegria da salvação. Mas você pode orar e dizer assim: Deus, não me deixa perder a alegria da salvação. Faça essa oração: Deus, não me deixa perder a alegria da salvação. Deus, não me deixa perder a alegria da salvação. Oh, bendito seja Deus para sempre. Primeiro amor é essa disposição inicial, esse fervor inicial, esse fogo inicial, não pode se apagar. Glória a Jesus. Desenvolva as suas estratégias. Como eu vou fazer para o fogo não apagar? Ore, clame, congregue-se, tenha exemplos de vida a seguir, seja seletivo nas pessoas que você coloca na sua vida, nas pessoas que você atrai para perto de si. Não permita que o inimigo te esfrie. Às vezes nós estamos no ativismo, nós estamos fazendo, mas não estamos sendo. Quantos pregadores que já aprenderam a vibe gospel, sabem dizer o que o público gosta de ouvir, e faturam os seus proventos milionários,
mas eles não têm relacionamento com o Deus da obra. Aprenderam a ser Marta, aprenderam até a preparar uma comida para os convidados, mas não tem mais tempo com Jesus, já deixaram de orar. São verdadeiros personagens quando chegam no púlpito. Deus não quer que você seja um personagem nesta igreja. Quantas vezes a pessoa está se acabando, se matando, chega na igreja, coloca cara de crente, jeito de crente, passa 2 horas na igreja como crente, saiu da igreja, cai o personagem. Não perca o seu primeiro amor. É do interesse de Deus que você conserve a chama que Ele acendeu no teu coração. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Jesus diz para aquela igreja: vou remover o castiçal se tu não te arrependeres. A igreja vai passar por um apagão. Irmãos, não permita viver esse apagão. Não seja um crente apagado. Seja luz aonde quer que você esteja. Para finalizar, versículo de número 6. Jesus identificou mais um ponto positivo em Éfeso. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram um grupo de pregadores que transformaram a fé num produto. Eles seguiam um mestre chamado Nicolau, portanto herdaram esse nome, nicolaítas. Tentavam prejudicar as igrejas, mas a teia doutrinária, a rede de contenção ortodoxa da igreja de Éfeso impediu que as obras dos nicolaítas fossem absorvidas dentro do seu contexto. Versículo de número 7. Jesus finaliza a carta aos Efésios dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória a Deus. A carta era para a igreja de Éfeso, mas a abrangência é pluralizada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, inclusive para nós que somos igreja de Cristo. O Espírito de Deus está falando conosco. Bendito seja o seu nome. E ele finaliza dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Isso aqui não é uma referência à árvore do jardim, isso aqui é uma referência à vida eterna. Diga comigo assim: a vida eterna já começou. Tem gente que pensa que ele vai desfrutar a salvação no dia que ele morrer, aí que ele começa a desfrutar. Você já percebeu que tem crente que pensa assim? Estou vindo para a igreja, estou sendo crente, estou me esforçando para ver se no dia que eu morrer eu consiga iniciar a vida eterna, ter a salvação. Irmãos, você já tem a salvação. Nós já temos os frutos da salvação. Você é salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja Deus. A vida eterna já começou. No dia que você aceitou Jesus, já começou a vida eterna. Quando Jesus te chamar, vai continuar o presente que Ele já te deu, a vida eterna. Amém ou não amém? Última promessa de Deus: dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esse paraíso de Deus é superior ao Éden, nem se compara ao Éden. Jesus deseja que nós não venhamos perder o primeiro amor. Pega essa força. Eu sei que aqui tem muitos novos convertidos me ouvindo. Pega essa força, pega esse amor, pega esse talento, enxerga o amanhã. Você vai passar por luta, por decepções, você vai passar por tantas batalhas, mas essas batalhas não podem apagar o brilho do Espírito Santo que está em ti. Bendito seja Deus para sempre. Em dezembro de 2010, eu estava em Caxias, no Maranhão, quando fui ordenado, quando fui autorizado ao ministério pastoral. E eu lembro que o pastor que orou por nós, ele disse assim: não perca as boas intenções que vocês têm hoje. Porque quando a gente começa, nós estamos cheios de boas intenções. Mas muitos, com o passar do tempo, eles perdem as boas intenções que tinham no início.
No início faziam juramentos: para onde o Senhor me mandar eu vou, o que o Senhor me mandar fazer eu faço. Mas com o passar do tempo, quando o primeiro amor começa a se esvair, muitos começam a ser dono da própria agenda. Muitos começam a decidir para onde vão, como vão, quando vão. Irmãos, o povo de Israel no deserto tinha uma nuvem. Quando a nuvem ia, o povo ia. Quando a nuvem parava, o povo parava também. Muitos hoje, muitos líderes, essa palavra é para líderes, para pastores. Tem muitos pastores hoje cuidando de igreja sem a nuvem da presença de Deus. A nuvem já foi e eles ficaram. Eu peço a Deus que me dê graça. Não quero ir antes da nuvem, mas não quero ficar sem ela. Que a presença de Deus conduza a nossa vida, hoje e sempre. E eu finalizo dizendo: não deixa a luz de Deus apagar na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber, cante, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno. Bem bonito, cante, levante a sua voz. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.